Olá, boa noite. Esse é o programa Rotas e Ritmos e hoje vou bater um papo aqui com dois feras do carimbó, que é o professor Maciel e também o Nado Itaguari, que é um poeta. Ambos são paraenses, né? E moram em São Paulo. E eu vou mandar aqui o convite para eles entrarem agora na nossa live. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. E você, a mim? Tudo certo. Ouço e vejo muito bem. Agora só falta o Nado também, mas enquanto ele não entra, Obrigado. a gente vai batendo um papinho aqui. Muito Tá. obrigada por ter aceitado o convite, viu? Muita honra. O Nado me falou desde a semana passada. Deixa eu só compartilhar a live aqui com mais pessoas e vamos ver se o Nado tá por aqui. Agora já consegui enviar o convite para ele também. A Andréia também está por aqui, Andréia Santana. Seja bem-vinda, boa Opa, noite. Boa noite, Nado. boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Boa professor. noite, Itaguari. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, por terem aceitado o convite, viu? Ótima noite para todos nós. E vamos começar falando, então, para a galera que não sabe o que é carimbó, nunca ouviu falar, o que é o carimbó? Aí, qual de vocês dois quiser responder, fica à vontade. Eu prefiro o Nado Passa Itaguari. aqui para o meu mestre. Prefiro o meu mestre, né, professor Maciel, que tem uma longa história de mais de 40 anos de pesquisa sobre o carimbó ancestral na Amazônia. Então, assim, é uma inspiração. Eu digo assim, eu sou discípulo do professor, né? Então, quero passar todo esse legado do professor, todo esse conhecimento para as futuras gerações, né? Então, eu acho que é um grande desafio e é um orgulho, né? Para mim, ser amigo do professor, ser companheiro de caminhada na resistência dessa história ancestral do carimbó na Amazônia. Então, com certeza, o mestre, o doutor Maciel, para iniciar essa conversa sobre a história do carimbó, né? Obrigado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nado. Que bom ouvir isso, porque não faz muito tempo e eu estava sozinho nessa estrada, né? Aí, nos últimos anos, através do Nascimento, do André Nascimento, e outras pessoas que saíram de Belém levando esta bandeira do carimbó para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, e outras pessoas de Santarém, de Alter do Chão, do Marajó, foram levando essa semente. E hoje nós temos uma legião de amigos, uma legião de seguidores dessa cultura ancestral tradicional. Boa noite, Mari. Eu te agradeço imensamente a honra do espaço, da possibilidade, que é também há muito pouco tempo atrás, até antes dessa pandemia, eu não tinha espaço desse tipo para divulgar meus conhecimentos, né? Então, é graças a essas pessoas que batalham, né? Que disseminam minhas pesquisas e meus estudos e duplicam esses ideais, né? Por várias partes do Brasil. E graças aos espaços dessas pessoas iguais a você, que são iluminadas, que vão nos abrindo caminhos, né, para divulgar. Até bem pouco Muito tempo, obrigada mesmo. era totalmente íntimo mesmo, totalmente anônimo. Mas, graças a Deus, a semente Bom, brotou em boa terra. Qual é a pergunta? Diga, por favor. então, para esclarecer melhor o que é o carimbó, porque quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei muito na dúvida se era uma dança, se era um gênero musical. Então, se o senhor conseguir explicar, se você, né, em poucas palavras, para a galera que nunca ouviu falar sobre essa cultura, o que é exatamente o carimbó? A palavra carimbó deriva de curimbó, que é um tambor oco, escavado, recoberto com pele de animais, e antigamente ele era completado, o tambor era derrubado de uma ave que caía, com problema em âmagos, no âmago, e ele era completado com fogo. Antes da chegada da tecnologia, da metalurgia, aqui na região do sul do Pará. A palavra carimbó é uma derivação, já uma palavra portuguesada, de curimbó.
Esta palavra, você não encontra ela como designação de instrumento de dança. Você encontra o tambor, que tem a definição do curimbó, né? Curimbó significa madeira oca, tronco oco. Então, o tambor, é a primeira forma de comunicação do homem da Amazônia, né? Dos povos da floresta. Ele utilizava muitos tambores para a celebração festiva, das suas celebrações. O índio estava sempre celebrando a vida, a época das estações, da primavera, do verão, do inverno, no plantio, na colheita. Ele estava sempre celebrando a vida no sentido de estar chorando os seus mortos e, ao mesmo tempo, sorrindo os guerreiros que nasciam, os filhos que nasciam na tribo. Ele sempre celebrava abrir um roçado, abrir uma construção de uma casa, os mutirões, os puxiruns, né? Eles estavam sempre fazendo celebrações de vida. E o tambor era a presença obrigatória. Era também tambores de guerra que anunciavam, né, para o inimigo, para convocar, né, os grupos humanos para se guerrearem. Enfim, o tambor sagrado, ele tem uma relação com o sagrado, né? Anuncia a chuva, o trovão, a voz de Tupã anunciando o maior evento da vida no planeta, a chuva. A chuva que vem trazer a fartura dos rios, a riqueza dos campos, o verde das florestas, que vem renovar a vida dos homens e dos seres. E esse tambor representa um comunicado de Tupã, uma manifestação de Tupã, né? Era um instrumento sagrado. A referência mais antiga que eu tenho é do cronista João Daniel, da Companhia de Jesus, em que ele descreve uma orquestra dos índios Guajajara, no sudeste do Pará, né? Ainda existem esses índios. Isso em 1754, mais ou menos. E era um homem muito honesto, muito justo, e ele foi exilado porque ele destoava um pouco toda a mentalidade, né, jesuítica e dos colonos, da colonização opressora. Ele destoava. E ele foi exilado, né? E em Portugal, já no exílio, ele vai descrever essa orquestra, né, em que ele descreve os índios Guajajara fabricando seu instrumental de sopro, os tambores de pau oco, que era cavalgado e batiam com as mãos em forma de baqueta. E somente as autoridades, os mais velhos, ou seja, os sábios e as autoridades, os gravachões, podiam tocar, sentar-se naquele tambor, né? E era acompanhado de flautas e tinha toda uma harmonia. Essa orquestra foi revelada, mas ela esfacelou-se com o tempo, né? Então, a ideia de música para o índio estava associada à dança e ao canto desse processo, tá? E essa é uma longa história. Então, a referência mais antiga que eu tenho vem de João Daniel, e, aliás, antes dele tem uma referência deixada pelo cronista Carvajal, Frei Gaspar de Carvajal, quando ele segue naquela excursão do Francisco de Orellana, espanhol, que desce o rio Amazonas pela primeira vez, né, o rio Maranhão, que ele vai denominar de rio Amazonas, não ele, mas posteriormente a história, por ter encontrado as supostas Amazônias. E na descida, que foi 10 meses de descida do Amazonas, o Frei Gaspar descreve tribos, sociedades imensas, numerosas, com muitos tambores. Tambores, 2, 3 tambores que tinham repiques, sons diferentes, de instrumento de corda, instrumento de sopro. Isso em 1541. Então, veja, a música dos tambores da floresta, as orquestras indígenas, a música esteve sempre presente nos povos da floresta, nas sociedades amazônicas. Tá? Tem referência ainda de Pedro Álvares Cabral quando chega na Bahia, mas a mais fortes que ele deixa com relação à Amazônia é Frei Gaspar de Carvajal
em 1541 e depois em 1754 por João Daniel. É uma longa Tá. Eu história só que depois eu interrompeu. continuo numa segunda pergunta. Sim, eu vou interromper um pouquinho, porque teve alguém aqui que perguntou se o senhor vai tocar uma música. Deixa eu ver se eu consigo ver o Opa, nome da pessoa aqui. VN Melo. É, já tem gente pedindo música aqui. Vai tocar sim, gente. deixa eu Vai só tocar sim. trazer um violão. Eu vou ter que pegar violão, mas não é agora, né? Ah, não, 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 depois, né? a gente Quando tá, pode. quando eu vou pegar o violão. Tá certo, tá certo. E em Eu- eu- 2014, o carimbó se tornou patrimônio imaterial da cultura nacional, né? Se eu não me engano, foi 2014 mesmo. Eu queria que vocês falassem um sim. pouquinho também da importância disso para o carimbó em si. Não, eu me perdoe, mas eu gostaria de falar um pouco antes, até chegar a ser reconhecido. Foi uma longa trajetória. E aí entra as minhas pesquisas, meus estudos, que são responsáveis por esse reconhecimento, tá? Que é o registro, em 1980, de todas essas práticas em Marapani, que já desaparecia na região do Salgado, em toda a região, no Marajó, no Baixo Amazonas, já desaparecia, em decorrência desde o período colonial, o período da catequese missioneira, entendeu? Os preconceitos. Teve um tempo que foi Então, proibido também, né? com certeza. Teve um... Então, saindo daquela referência de 1754, a mais próxima que eu fui encontrar, já em 1880, dentro, mencionado pelo Código de Posturas de Belém, né? Já aparece como um instrumento de contravenção. Tocar o corimbó, né, ele chamava corimbó, é a referência mais antiga do tambor, com o nome corimbó, que vai aparecer, né? Ao lado de um tambor africano, e como contravenção. Era proibido tocar, né, para não perturbar o sossego público, e sob pena de pagar multas caras, altíssimas. Né? Depois, A em Igreja Católica 1880, proibiu. a Igreja Católica, com certeza. E o Código de Postura de Belém, não a Igreja Católica, é o Código de Postura Civil. Ah, sim. Civil, sim, com certeza. É Sim. civil, é. É a sociedade da época, a sociedade de poder aquisitivo mais alto, eles sempre viram as coisas que vinham do negro ou do índio como coisa perniciosa, como coisa não coisas dos maus espíritos, sempre ligou aquela questão demoníaca, né? Sempre houve uma demonização. Esse olhar equivocado com relação à figura do índio vem desde os colonizadores primeiros do Brasil, né? Desde Cristóvão Colombo, em 1492, que viu aqui um povo como índio, como um povo inferior, né? O europeu sempre viu o índio como um ser inferior, ainda um ser em formação, ainda não humano, né? Um homo sapiens. Foi visto como um ser selvagem da floresta. A palavra selvagem foi o que denominou esses povos durante séculos, né? E as violências, os abusos foram tão grandes que a igreja da época teve que intervir com a bula Sublimis Deus, publicada por Paulo III em 1527, declarando que os índios eram filhos de Deus, eles eram seres humanos, filhos de Deus, e tinham que ser respeitados. É importante falar, quando nós nos referimos à igreja, há duas igrejas. A igreja de Roma, propriamente dita, né, que tinha um poder centrado em Roma, no Papa, e a igreja do Padroado Régio, que foram ordens religiosas, 4 ordens religiosas, que foram recrutadas pelo rei de Portugal dentro de um projeto messiânico para vir para a América, para vir para o Brasil, para a colonização. O intuito, na verdade, era reduzir o índio à condição de submissão, de escravagismo, para submetê-lo à Igreja Católica, ao cristianismo, e só assim mereceu o céu. E, de acordo com o pensamento da escolástica, o índio foi visto como ser incapaz. Ele, por si só, não seria capaz de buscar a salvação, de alcançar a salvação. E aí que entra esse projeto messiânico elaborado por Padre Antônio Vieira, o célebre Antônio Vieira, né? Então, essas questões dos preconceitos que nós vamos ver ao longo da história, e até hoje nós vemos o índio
sendo tratado com preconceito, como está sendo exterminado aí na Amazônia, por esse governo que está aí. Então, esses preconceitos vêm de lá, entendeu? Tem raízes históricas, são seculares, milenares esses preconceitos. Viam sempre o índio como subespécie, como ser inferior, não digno de respeito à vida e à liberdade. E assim suas tradições. Então, em 1880, vamos encontrar uma referência deixada por José Veríssimo, célebre pesquisador, né? Lá nas fronteiras do estado do Pará com o Amazonas, com os índios Maué, onde eles aparecem tocando uma orquestra, mas sem as flautas, mas o tambor semelhante ao descrito por João Daniel em 1754. Né? E ele não agradou aos ouvidos o som, já com preconceito, e ele não definiu com a mesma beleza que definiu o João Daniel, que ele descreve uma orquestra de muita harmonia, e ele diz, João Daniel, né, que eles tocavam com perfeição e harmonia, conjunto de grupos, né, que poderiam competir com os mais destros e finos gaiteiros da Europa. Ou seja, ele traduz aquela musicalidade indígena, a habilidade de fabricar seus instrumentos e tocar com perfeição, como o mais nobre ofício de uma sociedade de nível muito evoluído. Nesse ponto, ele contraria todos aqueles preconceitos ditados até pela própria igreja, né, que fazia a catequese. Então, ela vai esfacelando cada vez mais essa orquestra. Eu vou encontrar em 1901, descrita por Vicente Sherman de Miranda, uma orquestra de negros, negros, já após a libertação da escravatura, né, 1888, foi a Lei Áurea. 1901, portanto, 2 anos depois, né, ele descreve uma orquestra de negros nas periferias de Belém, usando o tambor indígena, o curimbó, tocado do mesmo jeito que descrito por João Daniel, que descrito pelo o José Veríssimo, em 1880, lá nas fronteiras, em 1882, né, pelos índios Maué. Então, mas já desfigurada, uma orquestra desfigurada, né, propriamente utilizada pelo negro, sem flautas, sem nada, né, os maracás desapareceram. Quando eu entro nas minhas pesquisas, pelo início da década de 1980, para minha surpresa, eu encontrei uma baita de uma orquestra composta de instrumental europeu que foi adquirido pela catequese. Porque houve um tempo em que a catequese percebeu que uma das formas de utilizar, de atrair o índio para dentro, para o grêmio da igreja, né, seria a música, porque ele percebeu que o índio era fascinado pela música. E, de fato, toda essa história que eu falei, da referência da musicalidade do índio, mostra que ele tinha uma convivência harmônica com a natureza, interagindo através da musicalidade ecológica. E fazendo seus próprios instrumentos e tal. E fazendo seus instrumentos, seus rituais, suas celebrações. Então, eles importaram vários instrumentos, né? Viola, violino, todo esse instrumental de orquestra mesmo, viola, violino, estavam presentes. Eu encontrei em Curuçá, Marapanim e outras orquestras na minha pesquisa, né? Depois, por influência dos norte-americanos, na Segunda Guerra Mundial, entra o saxofone, clarinete, pistão, todo esse instrumental de sopro, vai agregando valores à orquestra primitiva. E o que foi importante é que se preservou, até o banjo americano entrou nessa história. Então, você via lá em Marapanim, orquestras, até do próprio mestre Lucindo, desde a década de 70, ele já tocava com essa orquestra composta de todo esse instrumental. E Lucindo tocava banjo, cavaquinho, que também são elementos que entraram para agregar valores à orquestra básica dos tambores, maracás e das flautas. Sabe? Bom, essa orquestra foi se encolhendo, porque começa a surgir na década de 70 aqui um carimbó estilizado, e a mídia começa a gravar, né, a indústria do disco, aí entra a Pinduca, que vai fazer uma série de gravações com carimbó mais urbanizado e estilizado. Na cidade nós teremos a figura do Verequete, nas periferias de Belém, resistindo a essa invasão, né, da substituição da orquestra primitiva por baterias,
contrabaixos e guitarras, que é instrumental eletrônico, né, dos conjuntos eletrônicos. Toda essa invasão, esse processo de extermínio dessa tradição encontra resistência aqui na cidade por Verequete, principalmente, né, que segue uma linha mais africana do ritmo, porque ele era descendente de negro, né, Verequete. Então, os tambores dele tinham um sotaque, um toque do tambor africano, mas tocavam os corimbós, com a referência de João Daniel e outras referências mais antigas. Eram os corimbós, diferente dos tambores africanos, que são tocados da posição vertical e não horizontal, no chão, como é feito o tamborzão, né? O tambor do corimbó. E lá no interior, o caboclo não tinha resistência porque ele estava oprimido, ele não se via na mídia, ele não tinha prestígio, não se ouvia no rádio. Então, nas minhas pesquisas, não encontrei mais conjuntos de carimbó na cidade. Não encontrei mais, muito raros os corimbós, né? Os carimbós, as danças da música, o pessoal achava feio, tinham vergonha de se apresentar, eram poucas. As pessoas mais idosas, na minha pesquisa, fiz uma pesquisa com 9 grupos, 126 pessoas, 80% pessoas acima de 50 anos, 40 a 50 anos, não tinha jovens. Então, eles não se renovavam. E a tendência era o desaparecimento, porque a mídia, através da indústria do disco, divulgava o carimbó estilizado que tomou conta do Brasil e até do exterior. E é nesse momento que a gente vai trazendo, recuperando nossos estudos, divulgando o mestrado, começou em 1980, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que eu concluí em 1983, com a tese Carimbó Canto Caboclo. E esse trabalho pioneiro que deu ensejo ao tombamento do carimbó como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Embora não tenha sido colocado meus estudos, minhas pesquisas com esses registros de todos esses saberes, esses mestres que eu resgatei na minha pesquisa, não foi colocado dentro do documento que fundamenta o reconhecimento do carimbó como patrimônio imaterial pelo IPHAN. Entendeu? Houve uma política aí de exclusão desse material, que não me pertence, que pertence a essa gente de quem eu fui buscar esses conhecimentos, esses herdeiros ancestrais, né, os caboclos, os mestres, com seus saberes lá em Marapanim. Então, essa história, até chegar a ser reconhecido, houve uma longa trajetória, sabe, divulgação. Aí trouxe os grupos para Belém do Pará, o grupo dos Canarinhos de Mestre Lucindo, que se apresentaram em vários logradouros públicos da Universidade Federal do Pará, no Museu Emílio Guild. E assim foi se revelando a arte e a música do caboclo. E aí começa a aparecer na televisão, no jornal, né, nas rádios, aí começa a se ouvir. Sabe? Eu consegui um LP de Lucindo, divulguei, distribuí o LP, o único LP dele, isto é, Carimbó, e começou-se a tocar. E começa a se reconhecer essa arte e rejuvenescer os grupos, de maneira que o tombamento do carimbó como patrimônio material da cultura brasileira foi o que faltava para despertar esse grande amor por essa tradição, que hoje está no Brasil inteiro. Então, tem toda uma história que era preciso contar. Também. Isso. Sim. Tem que ter contado essa história aí. Para você pegar o seu violão agora, porque como a live aqui no Instagram é só 1 horinha mesmo de live, e a gente, por incrível que pareça, já se foram meia hora, eu vou pedir... Só eu falando meia hora já. Porque é muita história, né? Que a galera tá pedindo... Bom, enquanto eu vou pegar o violão, você dá a palavra para o Itaguari. Então. Com certeza. Falar da escola de carimbó. Tá bom. Tá bom. Tá. Legal. Itaguari... Ô, Mari, Oi. Eu só ia te perguntar quais são os tipos de carimbó, porque eu vi que tem vários, né? Tem tipo carimbó do vaqueiro, tem... Você pode citar alguns pra gente? No Pará, né, o professor falou muito bem do carimbó mais campestre, que é da região do Marajó, né, do arquipélago, do grande arquipélago, da grande barreira do mar, que é Marajó, e tem o carimbó praiano, né, ele é outro ritmo. O carimbó, por exemplo, do Marajó, ele é mais chamegado e tal, e cadenciado. O carimbó praiano ele já é bem
ele é bem elétrico, né? Assim, no ritmo. E tem um carimbó do oeste do Pará, que é de Santarém, né? A região do Tapajós, que tem uma diferenciação das células rítmicas, de fato, né? Mas, assim, tem uma diversidade de carimbós que se referem tanto à questão da floresta, à questão dos bichos, à questão da fauna, né? Também da flora e também do próprio trabalho cotidiano, né? Das comunidades ribeirinhas, das comunidades que fazem parte desses 3 territórios onde nasceu, onde tem histórias de carimbó. A gente não pode dizer onde nasceu o carimbó, mas a gente pode dizer que tem histórias de carimbó, né? Certo. Então, nessa questão aí, que na pesquisa do professor e nessa pegada agora do movimento do carimbó, que eu acho que nós estamos vivendo um momento novo no Brasil. Eu acho que 2014, com reconhecimento, é um recomeço. Não é o começo, de fato, né? Reconhecer pode significar muita coisa, mas significa que tem muita luta para fazer. Tem muita luta para continuar, digamos, dentro dessa dinâmica aí do movimento como um todo, de norte a sul do país, né? Eu estou aqui em São Paulo e faço carimbó aqui em São Paulo. Então, nesse sentido, o movimento do carimbó está espalhado no Nordeste, no Sudeste do país. E aqui no Sudeste a gente tenta se articular com os pequenos grupos ou pessoas que estão fazendo carimbó nas escolas, nos centros culturais, né? Associações e etc. Né? Então, e tem diversos coletivos surgindo de carimbó. Só em São Paulo, eu acho que tem uns 3, 4, 6 grupos ou mais assim, que dançam carimbó. Tem gente também tocando na noite, cantando carimbó, né, levando o gênero musical. E tem O Melo tá ansioso aqui para ouvir o professor tocar. Viu, Mari? Só para concluir aqui a questão do movimento, né? A gente está numa fase nova. Sim. A gente construir agora por todo o país, os estados, a ELCA, que é a Escola Livre de Carimbó. Então, a gente vai formar núcleos, né? Por todo o país. Aí nós estamos aí com toda a força, com toda a energia do professor Maciel, né? E nós temos um grupo aí também no WhatsApp chamado Carimbó Ancestral, que é de pesquisa, que é de estudo. E a gente tem novidade para o futuro. Tá, a né? ELCA... Depois, pós-pandemia aí... Vai ter um espaço físico ou não? Vai ser algo trabalhado totalmente online? Como que vai funcionar essa escola? Vai ter a parte ideia física. Vai ser itinerante, né? Vai ser a parte física, mas vai ser itinerante também, vai ser de diversos formatos, né? Digamos, diversos modos de atuação, né? Então, acho que a ELCA ela vem com uma escola de formação desde para criança, para os professores, né? Para os educadores sociais que trabalham aí nos centros culturais em todo o país. Eu acho que fortalecer o carimbó ancestral é fazer a formação também, né? A gente não dança por dançar, não toca por tocar, mas saber por que a gente está nesse movimento. O carimbó, como o professor Marcel bem colocou, ele é uma história de resistência dos povos da floresta, né? Então, quiseram apagar a memória dos povos, né? Quiseram apagar essa memória histórica dos povos indígenas, mas veio à tona através da música, da dança do carimbó, né? Toda essa história. Inclusive, eu fiz um poema, né, que é um pouco homenagem ao professor Maciel, a pesquisa dele, mas para reafirmar, de fato, a questão ameríndia, né, na Amazônia. Diz mais ou menos assim: carimbó, história na Amazônia. Chega de insônia. Carimbó é história ancestral. Tainã, luz giral. E Coraci, minha aldeia. Ananindeua, filhos de Manhandeua. Memória indígena, segundo Maciel. Carimbó dos mestres, tradição fiel. Só um pedacinho aí do poema que virou música também. Muito bom. Deixa eu aproveitar e te perguntar, cantar, existiria carimbó sem poesia? Porque eu vi que é uma coisa muito ligada à outra, né? Não existiria? Não. É poética. Não existiria. Não. Imaginei. Carimbó é poesia. É poesia, é música, é movimento, dança e canto. É música, movimento e canto. É uma estrutura completa.
tá? E o índio tinha suas celebrações, eles cantavam, celebravam também com poesia. Eles faziam poesia. Eles compunham, havia os compositores das músicas. Os músicos sonhavam com os espíritos, né? Tinham a inspiração, segundo Marlon Miranda, a música para o índio era muito além desse mundo material, desse mundo efêmero. Ele buscava algo muito superior. Era uma relação com os espíritos. Era uma eu imagino relação que deve ter alguma expressão indígena marcante para o senhor. Tem? Dentro dos meus estudos, eu não encontrei exatamente expressões indígenas. Encontrei palavras com significado muito forte indígena. Tá? Você pode citar uma para gente? Como? Palavra? Pachamama, por exemplo, o sentido de mãe terra, mãe que nutre os seus filhos. É um conceito bem ameríndio, né, dos povos da América. Distante do conceito de Gaia, que é um conceito europeu, né, grega, Deus Gaia. É mais grego, completo, né? do que o conceito de Gaia. Pachamama. Né? Pachamama, né? Pachamama. Mãe terra. Essa mãe que está sendo dilacerada, agredida, né? Que há muito tempo vem sendo devastada. E é dentro desse conceito que nós estamos construindo o musical Mar de Primavera. Né? A escola ELCA está construindo online, né, em pessoas de todo o Brasil. É um elenco grande, sob a direção da Cecília Martins, com outros colaboradores, vários colaboradores. É sua amiga. Tá. Então, mas só para voltar à sua pergunta, carimbó não existe sem os curimbós. Tem que ter o tambor. Quando uma orquestra se propuser tocar carimbó, tem que ter o tambor. Você pode tirar o que você quiser, mas os tambores são sagrados. É como tirar o esteio, a estrutura de uma casa. É a árvore da vida. O curimbó representa a árvore que caiu e que vem renascer nos ciclos da floresta. Tá? Portanto, o curimbó, que deu nome a carimbó, que virou carimbó, que deu nome à dança, o canto e a música do carimbó, a dança do carimbó, o canto do carimbó, parte desse instrumento sagrado que precisa estar presente. A flauta pode ser substituída por qualquer outro instrumento de sopro. Não vai fazer diferença. Embora dentro dos rituais indígenas tinha um segredo muito, muito forte, tinha uma relação muito forte, as flautas. Tá? Era um diálogo com os espíritos também, para pedir licença para entrar na floresta, para fazer uma derrubada, para fazer um roçado. Eles pediam permissão para entrar. Eles tinham a festa da flauta, tá? Onde todos tocavam e dançavam e pediam que tivessem piedade, que protegessem suas lavouras, que os espíritos, a mãe da floresta, guardasse os seus filhos e livrasse de qualquer coisa perniciosa que viesse a afetar aquela sociedade. Então, era uma coisa muito bonita. Né? Infelizmente, se desvirtuou isso aí por conta de toda essa invasão de culturas que vieram somar, mas perdeu-se esse elo espiritual sagrado, perdeu-se o elo com o sagrado. Hoje, a Orquestra de Carimbó mantém essas raízes e luta para preservar essas raízes, porém, pelo menos como preservação dessa cultura ancestral. Não mais com aquela relação intrinsecamente sagrada com os espíritos. Mas permanece, pelo menos, esse espírito da tradição que a gente tenta resgatar com as ideias, com o pensamento, com o respeito à vida, o respeito à natureza, à biodiversidade, aos povos da floresta. Tá? Eu queria dedicar a um garoto, o Roquinho, 7 anos está em Belém do Pará, me ouvindo, interessadíssimo, meu sobrinho. Está aqui presenciando, está na sua live, Roquinho. Boa noite para o Roquinho. Lucindo não sabia ler nem escrever.
mas ele me disse uma frase antológica, que foi o seguinte, quando eu perguntei qual era o nível de escolaridade dele, né? Ele me disse, não, eu não estudei, porque morava muito longe da cidade, meus pais eram pobres e eu não tinha como frequentar a escola. Mas durante a minha pescaria, eu estudava a natureza. Então eu fazia os meus versos. O banco da minha canoa foi a minha escola. É esse legado que eu estou trazendo para as pessoas, né? Da poesia dos versos de Lucindo. É nesses versos, nessa poesia, que ele traz de volta as tradições do carimbó e essas relações ancestrais com o sagrado, o respeito à vida. Lucindo está sempre gritando pela vida, proteja os animais, não mate, sabe? Não, cuidado, olha, é impressionante, tá? Então, por exemplo, vou tentar tocar aqui no violão de 7 cordas, mas eu só toco em 6, porque não sei tocar. Eu ganhei de presente, mas não aprendi a tocar a 7ª corda. Eu nasci na verde rama, naquela terra mineira. Meu pai foi peão paulista, minha mãe foi boiadeira. Eu nasci na verde rama, naquela terra mineira. Meu pai foi peão paulista, minha mãe foi boiadeira. Gostei a minha infância da campina brasileira, nas costas de um burro branco, foi a minha brincadeira. Gostei a minha infância da campina brasileira, nas costas de um burro branco, foi a minha brincadeira. Ele conta, né? Então, e vai avançando na idade. Aí ele vai descrever a casa dele, né? A casa dele com muita harmonia, o pai comparado a um cravo cheiroso, a mãe é uma rosa, e ele é um botão de rosa, então, com muita harmonia, né? Só lá fora que o mundo é pernicioso, e ele canta assim, né? Esta casa está bem feita, por dentro e por fora não. Por dentro, cravos e longos, o fogo é manjericão. Esta casa está bem feita. Em cima daquele morro, passa boi, passa boiada. Eu tenho pena do meu canário, que vive preso numa gaiola. Tenho pena do meu canário, que vive preso numa gaiola. Eu tenho pena do meu canário, que vive preso numa gaiola. Tenho pena do meu canário, que vive preso numa gaiola. Que é a grande denúncia dele com a extinção das espécies marinhas. Ele já estava velho, aposentado, e encontrou o mar dele vazio, não se pescava mais à beira-mar. E ele perguntou para os pescadores, não tem mais tubarão, não tem mais peixe-boi por aqui. Levaram tudo. As grandes companhias pesqueiras japonesas devastaram aqueles oceanos, do mesmo modo que as grandes empresas madeireiras, latifundiárias, os grandes agricultores, né, fazendeiros, devastaram a região das terras firmes, onde eles desenvolviam uma agricultura de subsistência, de herança ameríndia, né, com seu instrumental tradicional. Isso tudo desapareceu, o caboclo foi buscar abrigo lá na região ribeirinha, onde vai nascer o carimbó praieiro, na beira do oceano, onde Lucindo vai desenvolver. Então, um acervo maravilhoso de denúncias. Mas eu vou cantar a principal denúncia dele, que é essa daqui, tá?
pescador, pescador. Cada história Sim, dessa, cada música tem uma história, sabe? Uma história de cunho socioambiental, de respeito à vida, um apelo à vida, tá? E a nossa isso luta é é muito para que o importante. carimbó seja tombado patrimônio da humanidade, né? Futuramente a gente consiga tombar o carimbó como patrimônio da humanidade. Porque o carimbó é um símbolo de vida, é uma luta de resistência pela vida da floresta, pelos povos da floresta, pela Amazônia, né? E a Sim, Amazônia, os povos da floresta, a vida interessa ao planeta. Não somente a nós aqui na Amazônia e no Brasil, mas em todo o planeta. Precisa da Amazônia. Então, o carimbó é o símbolo de resistência em defesa da Amazônia, tá? Da biodiversidade amazônica. Por isso queremos buscar esse reconhecimento, esse tombamento do carimbó como patrimônio da humanidade. sim, se faz necessário. Tá aí, Mari. Então convida a gente, Mari, aí que eu vou recitar os poemas do mestre Lucindo e o Pois professor conta Eu só essas quero histórias saber antes tão, se tem tão alguma magníficas, data né? para esse evento que vocês comentaram. Não, esse ano é todo de Ainda construção. não, não. Nós Tá, começamos É agora, já construção faz só. um mês, né? Mas vai até o ok. final do ano a A construção. gente É vai um começar os mega ensaios espetáculo aí de agora. 4 atos. Ah, ok. É. É um mega Então vai espetáculo de demorar um quatro pouquinho atos, ainda. sabe? Certo. Bom, Muito E tá bonito. ficando bonito, vai ficar muito, tá muito bonito. Agora é muito trabalho pela frente aí. quando tiver novidades, datas e tudo, me avisa que eu também aviso a galera aqui, divulgo por aqui também, tá? Você vai divulgando aí Isso. para nós. Eu quero agradecer todo mundo que entrou, gente. Muito obrigada. Eu não consegui falar com todo mundo aqui, até porque senão também a gente não ia conseguir ouvir o professor e o Nado, né? Mas muito obrigada a cada um de vocês que entrou. Peço que vocês compartilhem o vídeo que vai ficar no IG. Quem não conseguiu assistir inteiro, vai ter essa oportunidade de assistir inteirinho depois, porque vai ficar salvo aí, tá? Então, eu agradeço a todos vocês. E aí a gente finaliza, então, com o poema do Nado. Muito obrigada mais uma vez ao professor Maciel, né? Quem não segue ainda, gente, quem veio pelo meu perfil, que não segue o Nado, não segue o professor, começa a seguir eles também, tá? E eu também peço que quem veio pelo professor, quem veio pelo Nado também, comece a seguir aí Rotas e Ritmos, que eu vou fazer mais lives aqui, sempre tentando, né, Vamos seguir, pessoal. fomentar, Vamos né, seguir. e divulgar gêneros, enfim, artistas. Que legal, vamos estar assistindo. Pode se recitar já, Mari? Sim, fica à vontade. Isso é uma homenagem aos povos da floresta, os povos que resistiram em Belém do Pará, no Grão-Pará, né? Que é uma homenagem à memória que o professor tanto se dedicou, né? E a gente se dedica a tantos povos da floresta, aos povos da Amazônia. Rio Guamá, Tupinambás, lutas e sonhos. Baía de Guajará, Tapuias, florestas e cidades. Rio Acará, Jurunas, resistências e utopias. Viva os povos da floresta, viva o carimbó. Aê! Muito bem, parabéns. Gente, muito obrigada Obrigado, mais uma Mari, pelo vez. convite. Né?